Olá, vamos dar início ao nosso grupo de estudos. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estudo esse que acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial, na nossa casa. Aqueles que estiverem passando por perto, quiserem aparecer, serão muito bem-vindos. Lembrando a vocês também que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem os trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Venham conhecer a casa, vocês serão muito bem-vindos. Mas vamos lá? Vamos estudar, afinal de contas, nós somos um grupo de estudos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, estamos no capítulo 4º, Pluralidade das Existências, no item Transmigração Progressiva. Até a semana anterior, nós alcançamos a pergunta número 194A do Livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui agora vão lá no canal e assiste os vídeos anteriores para poder entender um pouquinho melhor. Então, nós vamos lá, Transmigração Progressiva. Hoje nós vamos iniciar com a pergunta número 195, lembrando que a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, e vocês acompanham de casa a leitura com a tradução que vocês tiverem. Vamos lá? Vamos estudar. Pergunta número 195 do Livro dos Espíritos. A possibilidade de poder melhorar-se em outra existência não tende a levar certas pessoas a preservar no mau caminho, com a ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde. Lembrando que no item anterior, a pergunta de Kardec foi se um homem bom numa outra encarnação pode se transformar num homem mau, né? Então, vamos continuar aqui. Pergunta 195. A partir das perguntas que Kardec fez e das respostas anteriores que foram dadas pelos espíritos, ele vem e pergunta: já que existe a possibilidade da gente se melhorar em outra existência, isso não pode levar algumas pessoas a dizer assim, já que eu posso melhorar nas outras e que tem várias outras, então deixa para a próxima, não tô com pressa não, nessa daqui eu vou ficar desse jeito mesmo, tá bom, eu não quero fazer esforço. É essa a pergunta. A possibilidade de melhorar-se em outra existência, ou seja, se eu não melhorar nessa, eu melhoro em outra, não tende a levar certas pessoas a perseverar no caminho do mal, com a ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde, ou seja, deixar para depois, já que eu posso corrigir depois, eu não vou ter pressa agora. Essa foi a pergunta de Kardec. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para eu poder ler melhor para vocês. Os que assim pensam, em nada acreditam, e a ideia de um castigo eterno não os coibiria mais, porque sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade.
Se apenas se houvessem empregados meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar da forma questionada acima, durante a vida corpórea. Mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal e é então que trará um sentimento diferente em uma nova existência. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque temos na Terra homens mais avançados que outros. Alguns já têm uma experiência pelas quais os outros ainda não passaram, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles avançar na senda do progresso ou retardá-lo indefinidamente. Resposta dos espíritos. Interessante, né? Para a gente refletir aqui, quando Kardec pergunta, já que a gente pode mudar em outras encarnações, na próxima ou depois ainda, a gente pode se modificar? Certas pessoas não vão dizer assim, já que assim eu não tô com pressa não, então né, deixa eu ficar dessa maneira mesmo, eu não quero modificar nada, eu vou continuar fazendo tudo de equivocado que eu já faço, que eu sei que não me leva a crescer, que não leva a minha memória, a minha melhora, desculpe, não leva a que eu viva de uma forma ética, já que eu tenho outras, na próxima eu me preocupo com isso, agora eu não estou preocupado com isso, não, essa foi a pergunta de Kardec. Aí os espíritos já vão responder dessa maneira, né? Diz assim, você acha, é isso que os espíritos estão dizendo aqui, né? Os que pensam assim, vocês acham que quem pensa dessa maneira, por um acaso, se preocupa, acredita em que tem castigo eterno e que esse castigo vai atrasar a sua vida? Eles dizem, quem pensa dessa maneira, quem tem esse tipo de pensamento, não acredita que tem vida após a vida, não acredita que vai sofrer ou que vai colher as consequências das escolhas que fez. Para eles é tudo aqui e agora. Então essa ideia, os espíritos vão dizer, se a razão deles repele a ideia de que haja vida após a vida e que nós vamos colher aquilo que plantamos, não adianta dizer que vai acontecer depois, não. Não adianta dizer, olhe, não, tem que ser logo a partir dessa, não pode esperar para depois, não, senão haverá sofrimento. Ele diz, a razão dessas pessoas não aceita essa ideia, repele. Então não adianta você dizer nada que ele vai sofrer depois, porque ele acha que só tem aqui e agora. Então ele diz, se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço, e não vai ter problema nenhum, porque só tem essa mesmo. Então os espíritos ainda complementam. Se apenas houvessem empregado meios racionais para orientar os homens, se fosse apenas chamar pela razão e dizer, rapaz, veja aí, dessa maneira vocês vão complicar a vida de vocês, chamar pela razão, se fosse tão fácil assim, ele diria, não haveria céticos, não haveriam pessoas que não acreditam, porque não é uma questão de crença, que não querem entender que essa é a realidade do espírito. Então, os espíritos dizem, esse argumento de vocês não teria nenhuma diferença para essas pessoas que são céticas, que não acreditam em nada, que só acreditam no aqui e agora. Mas aí os espíritos vão dar uma informação importante. Tudo bem que é assim, porque ainda são espíritos imperfeitos. Ainda somos espíritos imperfeitos. Só que os espíritos dizem, um espírito imperfeito pode sim pensar dessa forma que vocês estão questionando aí, que você questiona assim, mas sem problema. Mas isso só vai ser durante a vida corpórea. Isso só vai acontecer dessa forma enquanto estiver encarnado. Mas, uma vez liberto da matéria, ou seja,
assim que findar o processo reencarnatório, com a morte do corpo físico do personagem, com o desencarne, liberto dessa matéria, desse corpo material, aí sim ele vai pensar de outra maneira. Porque aí ele vai ver que a realidade que ele acreditava não é aquela. O nada que ele achava que não tinha e que não continuava, não existe. Tem e continua a vida, porque a vida após a vida e não o nada após a vida. Então, ele vai logo pensar de outra maneira e vai dizer, ai, e não é que era verdade aquilo, e não é que existe mesmo, e não é que é dessa maneira e que eu continuo, e que não acabou, porque logo perceberá, aí sim, olha o que os espíritos dizem, que calculou mal, e é então que vai ter um sentimento diferente. Ai, caraca! E eu que aprontei, eu que disse que eu ia fazer o que me desse na telha, porque quando acabasse, acabou, e agora? O que é que eu faço? Vou ter que conviver com isso. E aí ele diz que numa nova existência, essa pessoa terá uma vida diferente, uma existência diferente. É assim que eles continuam dizendo que se efetiva o progresso. É assim que o divino, que o Criador fez, possibilitou o nosso aprendizado, o nosso crescimento, para que o mérito fosse nosso. Porque numa nova existência, a gente vai já vir com aquele sentimento em nós de quando desencarnamos, o que passamos, a frustração, a decepção conosco, das escolhas que fizemos. E aí ele vai dizer, é assim que se efetiva o progresso, e eis porque temos na Terra homens mais avançados do que outros. Porque aqueles que passaram por esse processo e viram que estavam equivocados, já vêm numa próxima encarnação com uma ideia diferente, com um movimento para a vida diferente. Eis porque nem todos estamos no mesmo patamar, no mesmo lugar. Vão ver uns que vão pensar de uma determinada maneira e outros que ainda vão estar daquela velha forma cética, sem acreditar em nada. Porque esses já passaram por esse processo e já entenderam. Então, eles continuam dizendo, alguns já têm uma experiência pelas quais os outros ainda não passaram, mas que adquirirão pouco a pouco. De quando chegarem lá e dizer, opa, então aquilo tudo que eu pensava, as ideias que eu tinha, as minhas crenças estavam equivocadas. E aí, os espíritos vão dizer, vai depender de cada espírito ao retornar, avançar ou ficar paradinho, né? Como eles dizem, retardá-lo indefinidamente. Só que esse indefinidamente não existe. Vai chegar uma hora que o impulso do progresso, o impulso do crescer vai atuar. Porque isso faz parte de nós. Tem uma marca do divino, do Criador em cada um de nós, que não permite que a gente fique eternamente, indefinidamente. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar e a partir daí, ao retornar, a gente tem uma postura perante o nosso aprendizado, perante a vida de uma forma diferente. Mas essa pergunta, número 195, quando os espíritos respondem, Kardec faz um comentário. A gente já viu que a metodologia que ele usou foi essa. Ele coloca aqui, primeiro a pergunta que ele fez, depois a resposta que os espíritos deram, e em algumas respostas ele faz alguns testes e comentários. E essa 195 tem comentário de Kardec. Vamos lá. O homem que se encontra em uma posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu que as atribulações dessa vida são consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se
uma nova existência menos penosa. Esse pensamento o desviará mais do caminho do mal do que o do fogo eterno no qual não acredita. Então Kardec, a partir do que os espíritos responderam, diz: o que vai fazer com que a gente modifique a nossa forma de agir, o nosso comportamento, quando nós reencarnarmos, não vai ser dizer que tem pena eterna, que vai ter sofrimento, que vai queimar no fogo do inferno. Mas o que vai fazer com que a gente realmente tenha um movimento em direção ao nosso crescimento espiritual, que a gente possa atuar no nosso aprendizado, na nossa encarnação, é a nossa reflexão quando estamos no plano espiritual, né? De que tudo que nos aconteceu é consequência de nossas imperfeições, de nossas escolhas equivocadas, das escolhas que fazemos quando estamos no nosso aprendizado aqui na dimensão material, na nossa encarnação, através do processo reencarnatório. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, que vimos o que fizemos do tempo de que dispunhamos para o nosso melhoramento, o nosso aprendizado, que a gente desperdiçou esse tempo, aí ele diz, aí sim, né, nós vamos refletir e pensar. Como ele diz, procurará assegurar-se de que uma nova existência ela seja menos penosa, porque tudo que aconteceu, todas as atribulações, não é karma, não estava no meu planejamento para que eu não. Elas são resultados, essas atribulações, das minhas escolhas, da forma como eu vivo, como eu penso, como eu sinto e como eu ajo, como eu atuo. E aí sim, eu digo, na próxima eu vou estar mais atenta para fazer escolhas melhores, para que o cenário que eu desenhar para o meu aprendizado, ele seja o melhor possível. Porque tudo que nos acontece é fruto das predisposições que trazemos, que são o resultado dos aprendizados anteriores, das escolhas que fizemos, de como decidimos viver, utilizando o nosso livre-arbítrio. Porque a escolha é livre, a gente pode escolher o que quiser. A semeadura é livre, eu posso escolher e fazer o que eu quiser. Mas a colheita, o resultado, conviver com o resultado das minhas escolhas, isso é da lei, então é obrigatório. Então, quanto melhor escolher, quanto melhor eu puder escolher, melhor eu vou poder conviver com as minhas escolhas. Sem arrependimento, sem atribulações, sem dificuldades. A vida vai se organizar, porque o divino, o Criador, não quer que a gente sofra. Não, não é assim. Ele nos dá a liberdade de escolher como queremos viver. Ao aprendermos a fazer boas escolhas, conviveremos com bons resultados. Se for diferente, também é assim. Isso é amor. Isso é prova de amor do divino, do Criador, com cada um de nós, espíritos imortais que somos. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje com a pergunta número 195. Lembrando que o nosso estudo sempre acontece às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato e na nossa instituição de forma presencial. Aqueles que quiserem aparecer serão muito bem-vindos. E semana que vem nós damos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4º, com a pergunta número 196. Semana que vem, pergunta 196. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações.
Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.